vocês? Eu tô muito bem, bem-vindos à nossa segunda aula neste formato. Não prometi que eu ia estar aqui de volta na sexta-feira, pois promessa feita é promessa cumprida. Gente, vamos lá. Seguinte, a partir de hoje, então, a gente vai dar sequência aonde a gente parou na aula anterior, né? Então, a gente vai continuar com os mapas mentais, a gente vai continuar nessa explicaçãozinha sobre, né, o conteúdo que a gente está revendo. E justamente eu queria conversar com vocês sobre a questão das atividades. Por que não estão sendo designadas ainda atividades específicas sobre esse conteúdo? Porque eu estou retomando o conteúdo com vocês. E como eu estou retomando, quer dizer que a gente já fez essas atividades em sala. A gente já fez elas em sala, elas como tarefas já foram corrigidas. A partir da aula que vem, provavelmente vocês vão ter umas atividadezinhas extras que eu vou mandar junto para vocês, mas são bem pouquinhas, né? Só pra gente relembrar mesmo isso tudo. Se tiverem dúvidas, hoje à tarde começa a nossa sessão de tiração de dúvidas no chat, beleza? Eu vou entrar com o nome pelo chat do meu pai, tá? Porque o meu não sei o que deu, então eu vou entrar com o dele, tá? Pra vocês ficarem cientes só sobre isso. Vamos lá? Então vamos, né? Seguinte, eu fiz essa telinha, né, de referência das aulas pra... Ai, carro, respeita meu momento, né? Gente, eu acho que é aquele negócio da dengue, sabe? Gente, estão usando cana? Qual que é? É o lixo. Os lixeiros estão usando tal de cana, gente. Acho que acabou. Meu Deus, parecia que tava dentro de casa. Gente, eu juro pra vocês, até começar a gravar, não tem um barulho. De repente eu ligo a câmera e passa carro, passa moto, caminhão de lixo e o negócio da dengue cara, trator. Às vezes passa trator na rua. Não, é trator. Caramba, gente, eu acho bizarro morar aqui. Vamos lá, então. Seguinte, a gente vai continuar, então, onde a gente parou na aula passada, beleza? Na aula passada, então, a gente tava tratando, vamos entrar aqui na nossa primeira aula. A gente estava falando sobre organização dos verbos na língua. Eu não vou abrir ainda o PowerPoint, é só para a gente retomar onde a gente está, o que a gente fez. Os tempos verbais que a gente vai usar, que é o base verb e o infinitivo. Lembrando que o base verb ele é didaticamente colocado ali, ou seja, ele não deveria estar ali porque, em teoria, ele não existe. Na classificação de verbos, o verbo base existe. O verbo be, o que significa finalidade, porque é um verbo mascarado em traduções. A gente viu todos esses na aula passada. Qual é a tradução? Ser ou estar. Qual é a finalidade? Ele funciona como o verbo ser e o verbo estar. E ele também pode ser auxiliar para outros tempos verbais, por exemplo, o present progressive. Por que ele é considerado um verbo mascarado? Porque apesar dele ter um nome, que é o be, atrás dele, ele esconde mais 3 formas, que é o is, o am e o are. Então, o que isso quer dizer? Existem 4 formas, na verdade, de se tratar sobre o verbo be. E as traduções, né? Aqui o be, sozinho, é um verbo base, ele significa ser ou estar. O am, ele significa sou ou estou. O is, ele significa é ou está, e o are significa são, somos, estão e estamos. Lembrando que am e is é singular e o are é plural, beleza? Essa foi a aula passada. Na aula de hoje, então, a gente vai entrar para continuar a falar sobre o verbo be e terminar ele, tá bom, gente? Então, a aula de hoje, dia 1º, vamos lá. Organização pronominal, tradução do verbo be aplicado, contrações e forma negativa. É o que a gente vai ver hoje, beleza? Vamos lá. Organização pronominal. O que é organização pronominal? Isso aqui é uma das coisas que a gente vê bem no comecinho. Eu preferi não fazer exatamente do jeito que a gente fez dentro de sala, mas vamos chegar todos ao mesmo resultado. Ou seja, a gente fez diferente aqui a ordem, mas a gente vai chegar no mesmo resultado, tá? Como é que é a ordem dos fatores não altera o resultado? A gente mudou os fatores, mas o resultado é o mesmo. Vamos lá, gente, a tradução. Eu, você, ele, ela, isso, nós, vocês, eles e elas, que é o I, you, he, she, it, we, you and they, que são os sujeitos que a gente já conhece, que a gente já viu várias vezes. Eles são parte dos pronomes pessoais, eles são chamados de subject pronouns, ok? Isso aqui vocês já conhecem. Lembrando que o I significa eu, o you, o primeiro, ele é você no singular, o segundo é você no plural.
O he é ele, she é ela, o it é isso, o we é nós e o they é eles e elas. Lembrando que o it a gente não tem no português. Tudo bem? Organização pronominal, vamos falar diretamente sobre o it, especificamente dele agora. Todas as informações sobre o it, então. Ao pé da letra ele significa coisa, então, ai meu Deus, aquele palhaço, o it é coisa. Isso, gente, a palavra it significa coisa. E também o it significa ser um sujeito, no caso, né, um pronome, e que a gente usa para falar de animais e coisas. Ele é usado para se referir a animais genéricos, coisas, bebês que estão na barriga e não se sabe o sexo ainda. Lembra que na sala a gente falou sobre isso? Que a gente vai usar o it, então, para em 3 situações possíveis. Primeiro, para falar sobre animais genéricos, já explico o que é isso. Para a gente falar sobre objetos, coisas no geral. E para a gente falar de bebê que está na barriga e a gente ainda não sabe se é menino ou se é menina. Ou seja, o bebê tem que ser muito pequenininho ainda, para a gente poder tratar ele como it. Ai, meu Deus, mas as pessoas não se ofendem de falar it, isso, a coisa. Não, porque é a denominação, tá? Acontece com frequência? Eu acho que não. A gente fala o bebê, ou, né, enfim. PS. Como animais de estimação como animais de estimação que tenham nome, podem ser utilizados os pronomes he ou she. Então, vamos supor, no meu caso, na minha casa, que eu tenho 2 gatas e um cachorro. Eu tenho o Rubinho, que é o cachorro, a Carmela e a Olivia, que são gatas. Se fosse em inglês, eu poderia falar, por exemplo, da Carmela, she is beautiful, ela é linda. Sim, porque ela não é um animal genérico, ou seja, qualquer animal por aí. Ela é um animal que tem apego comigo, com quem eu tenho apego também e tem um nome. Ou seja, ela é um animal de estimação, ela tem um nome. Posso sim usar o pronome he e o pronome she, nesse caso, para animais. Se forem animais genéricos, que não têm essa especificidade, daí não pode, tá? O you no plural e no singular assumem a mesma forma em inglês, mas são reconhecidos pelo contexto. O que isso quer dizer? Tanto o you no plural, que é vocês, quanto o you no singular, que é você, ele é escrito da mesma maneira em inglês. Mas como que a gente vai fazer para saber se está falando de você no singular ou de vocês no plural? O contexto vai dizer, se eu estou falando você é alto, nossa, you're tall, eu estou falando direcionadamente a você. Agora, se eu falo de todos vocês, no geral, eu falo galera, people, guys, you're tall, vocês estão altos. Eu estou usando o você no plural, desculpa, e isso vai ficar claro de acordo com o contexto, tudo bem? Não se preocupem com isso. Hoje é o dia do lixo passado. Agora eu acho que foi mesmo. O you, então, no plural e no singular, eles vão assumir a mesma forma, mas pelo contexto a gente vai saber se estão falando de singulares ou de plurais, tá? Gente, seguinte, o verbo be aplicado, que é a segunda parte ali. O que quer dizer o verbo be aplicado? É o verbo be sendo utilizado, tá? Quando eu vou usar o verbo be, ele vai ter essa forma aqui. Vamos entender toda essa estrutura aqui. Essa aqui é do slide anterior, das traduções, que eu tenho be, ser, estar, verbo base, am, sou, estou, is, é o está. É a forma que a gente aprendeu já no slide anterior. Portanto, se isso aqui, por exemplo, significa isso aqui, o I am vai ter significação eu sou ou eu estou. Ah, então agora eu entendi. Se eu quero dizer que, por exemplo, eu estou com fome, eu vou usar I am para falar eu estou? Sim, muito bem. Então, como é que é com fome? Hungry. Portanto, eu falaria I am hungry. Eu estou com fome. Mas e se eu quero dizer, por exemplo, que eu sou legal? E aí, como é que eu vou fazer? Eu vou usar o I am também? Sim, você vai usar o I am também. O mesmo I am que te ajudou a ficar com fome, I am hungry, eu estou com fome, ele vai te ajudar a ser alto. I am tall, I am nice, eu sou alto, eu sou legal. É a mesma coisa. Por quê? Porque o verbo be significa ser ou estar. Então, na lógica que a gente aprendeu aqui, quais são os verbos bis? Quais são os verbos be usados com cada um desses sujeitos vão ter essas seguintes significações. Ou seja,
Com o I, você sempre vai usar o am. Nunca pode usar nenhum outro. E o am nunca vai ser usado com nenhum outro sujeito também. O I pertence ao am e o am pertence ao I, e é assim que funciona. O are. O are, ele assume a forma plural. Mas vocês veem aqui que tanto no you singular quanto no you plural, os dois utilizam o are. O que isso quer dizer? Você vai saber pelo contexto se está falando do you singular ou do you plural, e você não vai ter diferenciação de verbo be, ou seja, o you singular leva are e o plural leva are. Ai, prof, mas na hora de traduzir, como é que eu vou saber? O contexto vai te explicar. Então, quer dizer que you are significa você é e you are significa você são? Sim. O contexto que vai te dizer quando está sendo usado um, quando está sendo usado o outro. O he, o she e o it, que são os nossos singulares aqui além do I, vão ser usados com is. Portanto, eu vou ter o ele é, ele está, ela está, isso é ou isso está. Lembrando que o it ele vai ser usado para falar de animais, coisas, bebês que ainda não, que a gente não sabe se é Mariana ou Mariano. Não é mesmo? O they are, que são eles ou elas, em inglês a gente não vai ter separação de gênero no plural, ou seja, vai ter um pronome para eles, um pronome para elas. Não, é tudo a mesma coisa. Se eu quero dizer eles são, olha só, they are, eles ou elas são. Se eu quero dizer eles são professores, they are teachers. Se eu quero dizer elas são professoras, they are teachers. De novo, como é que eu vou saber se está falando dele ou dela? Contexto. Tudo bem? As contrações. O que são as contrações? As contrações, elas vão funcionar... Opa, peraí que eu estou em cima do are. Elas vão funcionar só para o verbo be. A parte do am, a parte do is e a parte do are. As contrações são uma maneira mais curta de a gente falar alguma coisa. No inglês acontece muito, contração até de nome. Não que, por exemplo, me chamar de Mari pelo meu nome ser Mariana não seja uma contração. Mas acontece às vezes contrações até dentro do próprio sobrenome. O que a gente vê muito são nos auxiliares. Toreto tá morando aqui perto de casa, então é isso o dia inteiro. A gente tem normalmente as contrações dentro de verbos auxiliares. No caso, nosso verbo auxiliar aqui é o verbo be. Então, assim, normalmente, na hora da fala coloquial, a gente tende a usar mais contração do que a forma longa. Por quê? Porque a nossa fala tem uma ritmação mais rápida. A gente não para normalmente para falar devagar. Então, normalmente, por isso, a gente tende a usar as contrações mais do que a forma longa. Tem uma que está mais certa do que a outra? Não. A única diferença é que as contrações são um pouquinho mais informais do que os auxiliares na forma longa. Ou seja, o am, ele é um pouquinho mais formal que o apóstrofo M, que vai ser usado diretamente no I. O is, ele é um pouquinho mais formal que o s. E o are é um pouquinho mais formal que o r, quando a gente põe dentro dos, junto com os pronomes. Mas, no geral, não tem diferença. Você pode usar qualquer um que você quiser, quando você quiser, tá? Gente, eu coloquei do ladinho, em branquinho aqui, a tradução de maneira fonética, ou seja, da maneira que a gente ouve, não da maneira que a gente lê, ok? Nunca na vida de vocês podem escrever desse jeito aqui. Isso aqui é a tradução fonética, como a gente ouve. Então, no I am, contraído fica I'm. You are fica your. He is fica his. Né? Eu coloquei esse R aqui em vez, eu não sabia se colocava H ou o R, mas pra gente não existe palavra começada com H com som de R, que nem nos Estados Unidos, no inglês, nos Estados Unidos, no inglês, como se só os Estados Unidos falassem inglês. Não tem Canadá, Irlanda, Inglaterra. She is vira she's, it is vira it's, we are vira we're, you are vira your, que a gente já viu, and they are vira their, ok? Their. Gente, aqui tem um asteriscozinho para vocês, chamando a atenção de vocês para uma coisa. O I é sempre em letra maiúscula, não interessa que lugar da frase ele esteja, ok? Galera, por hoje é só, a gente vai parar por aqui, espero que vocês tenham entendido. Se tiverem dúvidas, hoje à tarde eu tô no chat ali, vocês podem me chamar, tá bom? Um beijão e até a